Você pensou em decorar um bolo simples, rápido, delicado e que o seu cliente ou a pessoa que está fazendo aniversário aí vai amar? Então esse vídeo é pra você, porque aqui eu vou te mostrar com bastante detalhes um bolo que fica muito bonito. Sério, gente, fica muito bonito. E é super simples de fazer. E outro detalhe, ele tem duas cores. Você consegue fazer o topo também. É muito simples de verdade. Vamos lá assistir esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar mais uma decoração de bolo que saiu aqui na minha confeitaria em casa. Então vamos lá para esse vídeo, mas antes disso, deixa o joinha pra gente, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo pra vocês aí toda semana. Vamos lá para esse vídeo? Então vamos decorar mais um bolo comigo. E já vou adiantando, como sempre, não é difícil, gente. Essa decoração é bem simples de fazer. E a gente vai começar aplicando chantilly no nosso bolo. Eu vou fazer um fundo branco com esse chantilly e pode ver que a quantidade de chantilly é bem pequena, você não precisa colocar uma quantidade grande. Você faz os cálculos certinho da quantidade de quilos de bolo que você vai fazer, né, dependendo da encomenda. E também você já acrescenta ali, calcula mais ou menos a quantidade de chantilly. Então você já vai saber que o bolo vai dar certinho a quantidade de quilos que você vendeu para o seu cliente. Então, dessa forma, você não vai precisar utilizar tanto chantilly assim, porque como você pesou, você vai saber que aquele determinado bolo vai aquela quantidade de chantilly. Se tá usando mais, alguma coisa tem, o excesso tá grande, então a gente retira e vai colocando em outro lugar, no caso no topo, porque quando a gente começa fazendo com a lateral, se você vê que tem muito chantilly na lateral, você vai passando a espátula, retirando esse excesso e vai finalizando o topo, que dá super certo, gente. Mas enfim, vamos lá fazer essa decoração aqui. Vou passar o chantilly por todo o meu topo. E essa parte de decorar aqui, ela é mais simples se você tem um pouco de dificuldade de alisar o seu bolo. Porque você já tá com a quantidade exata de chantilly no bolo, você só vai vir passando alisando. E como a gente veio trabalhando com a manga de confeitar, a quantidade ali tá bem certinha, né? Tá bem retinho. Você só vai ter mesmo que dar o formato da espátula. Então, assim, você não acaba colocando também um excesso muito grande de chantilly, porque você usou tudo com a manga de confeitar. É bem mais simples. Fiz a lateral, agora eu vou arrumar o topo e automaticamente, quando a gente terminar de arrumar ali o topo, essas quinas da lateral vai ficar feia e a gente tem que passar a espátula novamente. Mas é bem um processo bem simples, gente. A gente vai fazer isso sempre que ocorrer essa subida de chantilly ou essa descida para as laterais. Porque é que nem agora, subiu um pouquinho de chantilly pro topo. Tem gente que gosta de deixar essas quinas imperfeitas, eu particularmente gosto bastante, acho que fica uma gracinha. Mas depende do modelo de bolo. Se fosse um bolo simples, todo na mesma cor, vamos supor que ele fosse todo branco, eu deixaria. Mas como ele vai vir outro detalhe embaixo, ainda tem os topos, eu gosto de retirar e deixar lisinho. Ou senão, você pode vir com a própria espátula depois e fazer uns detalhes com ela no seu topo. Pode vir também com um garfinho, pode vir com o cabo da colher, né, da própria colher, que também fica bem bacana. Para arrumar essas quinas, a gente vai empurrando sempre para dentro, ó, sempre pro meio. Se o meio ficar bagunçado, depois a gente dá uma passadinha de espátula ali para arrumar o meio também. Finalizamos, tá todo branquinho o nosso bolo, todo fofo, e agora a gente vai para a segunda parte, que é exatamente o que eu falei para vocês. Peguei uma colher, essa colher ela é bem pequenininha, e eu vou fazendo esses detalhes, ó, é bem simples, encosta no chantilly e vai girando a bailarina. Dessa forma ele vai ficar bem bonito em cima. E é um modelo simples, mas que fica muito delicadinho e é muito bacana, serve para qualquer ocasião. Você mudando a cor ali, você pode fazer um bolo feminino, um bolo masculino, ou um bolo só para comer agora, que nem o cliente pede, eu quero só um bolinho para comer agora. Perfeito, serve também essa decoração, uma decoração simples, mas que fica muito bonitinha. Agora a gente vai fazer o outro detalhe, que é esse detalhe em preto. Para ficar mais fácil, a gente colocou o chantilly na manga de confeitar e veio fazendo essa aplicação no nosso bolo. Tá vendo que é bem simples? Eu não vou passar muito chantilly, porque automaticamente, quando eu vir passando a espátula, ele vai subir um pouquinho, né? Conforme a gente for deixando ele liso, ele vai subir um pouquinho. Então, eu não quero que ele suba tanto, porque como eu falei, ainda vai um topo e ainda tem mais detalhes nesse bolo aí que eu não quero mexer tanto, então eu vou subir só um pouquinho mesmo. E é bom que você deixa bem fininho, conforme você vai passando a espátula, se você não colocar muito chantilly, lembrando que já tem uma quantidade bacana
embaixo na cor branca, então a quantidade que você vai colocar em cima tem que ser bem fininha mesmo pra não ficar aquele excesso de chantilly e ficar desconfortável na fatia. Quando você for comer, fica aquele excesso de chantilly, não é bacana. Tem gente que gosta, mas a maioria dos meus clientes eles não gostam e eu também não sou muito fã. Agora a gente vai fazer a limpeza desse bolo, que também é bem simples. Como a decoração dele tá finalizada e eu não quero danificar, o que que eu faço? Eu venho com essa espátula, que ela é mais fininha, ela tem a ponta mais fininha, e eu vou desencostando todo o excesso de chantilly preto no meu bolo. Vou retirar esse excesso e vou limpando ali num papelzinho. Depois que eu fizer isso, tirar todo esse excesso, eu vou vir passando um papel toalha. Se eu ver que não tá saindo ainda, por conta de ser um corante forte, que o corante vermelho e preto, eles são muito fortes, então eles mancham bastante. O que que eu vou fazer? Vou molhar um papel toalha e eu vou vir passando ali, tentando encostar o mais próximo do meu bolo. Se mesmo assim não tiver saído o corante da nossa bandejinha, né, no caso da nossa cake board, o que que eu faço? Eu tenho um pincel que eu uso exclusivo só para mexer com a confeitaria. Ele é um pincelzinho mesmo, bem simples. Eu pego esse pincel, molho ele um pouquinho e eu vou passando como se fosse uma buchinha. Você vai limpando ali toda a sua base para poder tirar, porque aí sai um pouquinho mais fácil. Depois vem com papel toalha ou guardanapo, passando que ele limpa. E já estamos finalizando o nosso bolo, então vamos partir para a aplicação do topo. E antes de colocar esse topo que vai encostado no bolo, eu sempre faço uma proteção nele com uma fita adesiva. Coloco a fita adesiva, depois eu recorto no formato ali do topo, sempre deixando um espaço. Pode ver que a fita tá colando um pouco na minha mão, por isso que eu tô com um pouquinho de dificuldade, porque quando encostar no bolo, se essa fita ficar enganchada ainda na minha mão, ele pode puxar de volta e danificar, e não vai ficar legal. Então, resumindo, eu tava sofrendo um pouquinho ali pra aplicar ele. Mas depois de aplicado, ele fica uma gracinha e você pode levar esse bolo pra geladeira com esse topo encostado nele, que não danifica, por conta da própria proteção que a gente deixou ali entre o bolo e o topo, porque esse topo ele é de papel, então se o papel entrar em contato com o chantilly, né, que ele é líquido, úmido, então vai transferir sim, vai umedecer o papel e não vai ficar legal, vai estragar, gente. Vamos finalizar colocando o topo em cima. Eu sempre tento colocar o mais certinho possível, alinhado, né, com o topo da frente, principalmente quando tem um topo na frente. Quando não tem nenhum topo na frente, é só os elementos em cima, ok, a gente coloca ali tudo certinho que fica bacana. Mas quando vai um elemento na frente do bolo, aí a gente tem que alinhar certinho, porque na hora da foto, ou na hora que o cliente for ali alinhar, porque eu não mando o bolo com o topo. Eu tiro as fotos, depois eu retiro esse topo, eu limpo bonitinho e eu mando pro cliente. E ele fica com os furinhos do topo. Então, o cliente ele só tem que colocar no mesmo lugar. Sempre funcionou assim e deu super certo. Então, se eu faço torto, o cliente vai colocar torto. Ou, se não, ele vai tentar arrumar e vai ficar com mais furinhos ali no bolo. Talvez apareça, talvez não apareça nas fotos, né? Então, pra gente evitar isso, eu gosto sempre de fazer dessa forma. Coloquei todos os elementos do nosso bolo e eu já vou mostrar pra vocês como que ele ficou. É bacana também você sempre pensar onde você vai colocar o seu topo, a caixa também onde você vai colocar o seu bolo, porque tem que ser tudo muito firme. Eu gosto de investir bastante no quesito de caixa, né, de embalagem de transporte, já para não ter nenhum problema. A gente tem que pensar assim na estrutura do bolo, deixar um bolo firme, mas também não adianta nada a gente ter um bolo firme com uma embalagem que não vai ajudar no transporte, gente. Então, é interessante pensar nessa parte também. E o bolo finalizado, ele ficou dessa forma. Eu vou pegar a câmera para chegar mais pertinho, para vocês verem daqui a pouquinho. Mas o bolo finalizado, ele ficou dessa forma. Tem bastante elementos. Pode ver que eu caprichei ali nos elementos, mas porque a minha cliente, ela queria bastante bonequinhos aí. Ela me mandou uma foto modelo e eu também tinha feito alguns bolos. E ela falou que queria bastante elemento, que seria pro esposo dela. E olha como esse bolo ficou uma gracinha. Eu vou girar ele um pouquinho pra vocês verem como ficou. A marca da espátula tá bem disfarçadinho ali atrás. Sempre tenta deixar a marca da espátula pra trás, gente. Às vezes a gente consegue disfarçar um pouco mais, mas às vezes ela fica ali com aquele pedacinho, não tem pra onde correr. É só deixar pra trás, ou se você tiver um topo, no caso, que nem esse que vai grandão na frente, você pode tampar ela com o topo, que fica tudo certo, tudo bonito também. Então, esse foi o nosso bolo com o tema Corinthians de hoje. Um bolo com duas cores, simples e rápido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixei bem detalhado pra vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, que eu gosto de saber sempre a opinião de vocês. Um beijo e até a próxima!